Sabe quando você está lendo um texto e de repente o tom muda de uma forma que te deixa até meio desconfortável? É exatamente isso que acontece em Marcos 9. Logo depois de falar sobre serviço, sobre humildade, Jesus vira a chave e começa a falar de pecado com uma linguagem, nossa, uma linguagem violenta, quase brutal. E é para entender essa linguagem radical que a gente está aqui hoje. Olha, ele já começa com essa imagem. Imagina a cena: uma pedra de moinho, daquelas gigantescas que precisavam de um burro para girar, amarrada no pescoço de alguém, e essa pessoa é jogada no fundo do mar. É, sem dúvida, uma das imagens mais pesadas de todo o Novo Testamento. Aí a gente para e pensa: por quê? Para que essa intensidade toda? Jesus não está só tentando chocar por chocar. Essa linguagem extrema tem um propósito muito claro: comunicar algo com um senso de urgência e uma seriedade que a gente não pode ignorar. Vamos mergulhar nisso. Ok, primeiro, a gente precisa entender que o foco da conversa mudou. Jesus estava falando de serviço e agora ele está falando de responsabilidade espiritual. Ou seja, o impacto que a nossa vida tem na vida dos outros, principalmente dos mais frágeis. E esse é um ponto-chave. Quem são esses pequeninos? Não são só as crianças, não. Pense em alguém que está começando na fé agora, alguém que está lutando contra alguma coisa, que é facilmente influenciado. Qualquer pessoa que esteja numa posição de vulnerabilidade espiritual. E é por isso que a imagem da pedra de moinho é tão forte. Ela serve para deixar bem claro que, aos olhos de Deus, fazer alguém tropeçar na fé é uma ofensa gravíssima. Não é uma coisinha boba, sabe? É um assunto de vida ou morte espiritual. Bom, depois de falar da nossa responsabilidade com os outros, Jesus vira o espelho para a gente. Ele continua usando essa linguagem radical, mas agora o foco é a nossa luta pessoal contra o pecado. E o que ele pede é uma atitude drástica, para ontem. Ele começa com a mão, que é o símbolo das nossas ações, daquilo que a gente faz. Se o que você faz te leva para o caminho errado, a ordem que ele dá é radical. Depois vem o pé, que representa os caminhos que a gente segue, os lugares que a gente vai. Se o lugar para onde você está indo te desvia, a instrução se repete, com a mesma urgência. E por fim, o olho, a porta de entrada dos desejos, da cobiça. Essa repetição não é à toa, percebe? Ele cria um ritmo, quase como se estivesse martelando a ideia na nossa cabeça. Nenhuma área da nossa vida está livre dessa autoanálise radical. E claro, vamos com calma. Óbvio que Jesus não está mandando ninguém se mutilar de verdade. Isso é uma figura de linguagem chamada hipérbole. É um exagero de propósito para passar a mensagem de forma inesquecível. Trate o pecado como um médico trata um tumor. É uma cirurgia de emergência. Arranque da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus, não importa o quão precioso pareça ser. Mas por que tanta urgência assim? Porque o que está em jogo é eterno. Jesus não está falando de um errinho moral qualquer. Ele está colocando lado a lado dois destinos completamente opostos, duas realidades finais. O contraste que Jesus apresenta aqui é brutal. Não tem meio termo. A escolha é drástica. É melhor chegar na vida eterna faltando um pedaço, digamos assim, do que ir inteiro para a perdição. A santidade custa, exige sacrifício, porque a outra opção é infinitamente pior. E para descrever essa outra opção, ele pega uma imagem lá do profeta Isaías. E, de novo, a ideia não é só dar medo, é uma descrição de um estado de juízo final e definitivo. Ele está tratando o pecado e o que vem depois dele com a seriedade que o assunto merece. Ufa! Depois de todos esses avisos super intensos, o discurso dá uma virada para uma metáfora mais positiva. Jesus começa a falar sobre ser salgado com fogo e introduz essa imagem do sal como a marca registrada da vida de quem o segue. Mas o que significa ser sal? Pensa bem. O sal purifica. O sal conserva, impede que as coisas estraguem. E, claro, o sal dá sabor. Então, ser sal é ter uma vida que é pura, que ajuda a preservar o mundo da corrupção e que serve de testemunho, que dá um gosto bom ao mundo, apontando para Deus. Então, quando Jesus junta as palavras salgado e fogo, ele está conectando tudo o que ele disse antes. O fogo é o juízo do qual a gente é salvo, mas também é o processo que purifica, que refina, é um chamado para ser diferente, para ser distinto. Bem, mas esse texto não é só para a gente analisar e guardar na gaveta, né? Ele nos confronta diretamente. Por isso, para a gente fechar, vamos pensar em algumas perguntas que trazem tudo isso para a nossa realidade. A primeira pergunta é para uma autoavaliação bem honesta. Olhando para a própria vida hoje, o que seria a sua mão, o seu pé ou o seu olho? O que pode estar te fazendo tropeçar, ou o pior, fazendo outros tropeçarem por sua causa? E essa pergunta vai ainda mais fundo.
A maneira como se lida com o pecado tem sido radical como Jesus ensina? Ou tem sido mais uma negociação, uma acomodação, a gente vai se acostumando com aquilo que a gente sabe que precisa ser cortado, né? Mas é muito importante lembrar de uma coisa: a gente não dá sozinho nessa. A mesma graça incrível que nos perdoa é também a força que nos dá poder para mudar. O chamado para essa santidade radical vem junto com a capacidade para viver essa vida. E aqui a gente chega no coração de tudo. As palavras chocantes, as imagens radicais, a urgência, tudo isso aponta para uma grande verdade. O reino de Deus não é um convite para a gente ser perdoado e continuar vivendo do mesmo jeito. É um chamado para ser transformado por completo, de dentro para fora. O objetivo final não é só o perdão. É uma vida inteiramente nova,